Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. E hoje tivemos aí mais informações trazidas pelo próprio Pedrinho a respeito aí da SAF do Vasco. Em entrevista lá, o Colina em Foco, vamos falar bastante do que disse o Pedrinho sobre o Marinakis, falou muito sobre esse grego, vamos falar também aqui dos ingressos emitidos para o jogo contra o Santos, o que esperar dessa partida do Vasco, vem as mudanças do Fábio Carille no time do Vasco, muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, até agora já foram emitidos mais de 15 mil ingressos para Vasco e Santos aí no próximo domingo às 6h30 da noite em São Januário, jogo que marca a estreia do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. E torcemos muito para que o Vasco faça um bom jogo, né, cara? E comece já com o pé direito, vencendo o Santos, até porque no meio da semana que vem vamos ter a Sul-Americana, vamos ter estreia do Vasco também, fora de casa, contra o Melgar, onde o Vasco voltará a atuar numa competição sul-americana após 5 anos. Muito importante, o Vasco venceu o Santos para chegar com até a certa moral contra o Melgar e também, quem sabe, um favoritismo contra o time peruano, né? Não será tão fácil assim, não será essa baba toda, mas a gente espera que esses 20 dias parados tenha servido para alguma coisa, para a gente ver uma nova postura do Vasco, um time mais forte aí dentro de campo, né, cara, com a maior força física, principalmente também, porque nem fisicamente o Vasco estava conseguindo competir contra os adversários, e a gente torce para que essa meio que mini pré-temporada tenha servido para o Vasco ajustar os problemas do início do ano, principalmente aí do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil a gente conseguiu aí bons resultados e já estamos na terceira fase, falta ainda conhecer o nosso adversário, mas já estamos classificados. Mas a estreia do Brasileiro é muito importante, o Vasco começar vencendo, até porque o jogo é em São Januário, o Vasco não pode errar nesse Brasileirão, um campeonato que cada vacilo em casa faz diferença lá na frente. A gente viu que o Vasco não foi para a Libertadores, se eu não me engano, por 3 pontos. Se tivesse ganhado do Criciúma, aquela caçapada que a gente tomou de 4-0, o Vasco estaria hoje na Libertadores. Venho falando aí várias vezes que a diretoria também errou nesse quesito, porque contratou mal na janela do meio do ano passado. Porém, o Vasco também vacilou muito em casa, né, cara? E também teve jogos acessíveis que o Vasco não conseguiu vencer, como, por exemplo, o Juventude. O Vasco, ano passado, não venceu o Juventude nem em casa e nem fora. Com certeza, aí, pontos preciosos que o Vasco deixou escapar contra adversários bem mais inferiores ao Vasco. Mas nessa temporada a gente espera que o erro seja praticamente zero ou o mínimo possível dentro de São Januário. E quando for jogar fora de casa, tem que sempre tentar pontuar, porque o campeonato não permite você emendar uma sequência de derrotas ou de péssimos resultados. Você pode parar lá embaixo, né? E para o Vasco sair lá da parte de baixo é complicado. Outros times conseguem com facilidade. A gente viu o Corinthians, né? O Corinthians estava afundado o campeonato inteiro, fadado a cair a segunda divisão, foi para a Libertadores. E o Vasco ficou na primeira parte, praticamente o campeonato todo, não conseguiu essa vaga. Torcemos aí para que o Vasco comece bem esse campeonato brasileiro, vença o Santos. É um time que, ao meu modo de ver, não é superior ao Vasco. O Vasco tem obrigação de vencer o Santos no primeiro jogo aí, na estreia do Campeonato Brasileiro, ainda mais o Santos ser o Neymar, porque o Santos só tem o Neymar, porque de resto são jogadores que eram reservas em outros clubes que o Santos contratou agora. O time montado praticamente do zero, um treinador fraquíssimo que quase rebaixou o Red Bull ano passado, e torcemos aí para que o Vasco vença o Santos com uma certa tranquilidade. Até falei que meu palpite seria 2-0 Vasco, 2 gols do Verratti. E o técnico Fábio Carille deverá aí fazer mudanças no time. Mais cedo a gente até falou de possibilidades que deverá acontecer no time do Vasco. E o jornalista Lucas Pedrosa trouxe agora à tarde que realmente o Carille vem fazendo testes no time titular e a última formação agradou muito o treinador e deverá ter aí o Garré como titular no time e também o zagueiro Maurício Lemos, jogadores que não eram titulares nos últimos jogos do Vasco, lá no Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil. Possivelmente o Vasco entrará em campo com Léo Jardim, PH, João Vitor na zaga, Maurício Lemos, Lucas Piton na lateral esquerda. O meio campo possivelmente ali com Hugo Moura, Paulinho, Coutinho e o ataque Garré, Nuno Moreira e Pablo Verratti. Esse é o provável Vasco, essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de domingo contra o Santos. Como eu disse, só a vitória interessa, jogamos em São Januário, o Vasco tem a obrigação de vencer. Deixe nos comentários qual é o seu palpite, como eu falei, o meu 2-0 Vascão é. Bom, pessoal, hoje tivemos mais novidades da entrevista que o Pedrinho concedeu ao canal Colina em Foco, lá do Joel Silva, e ele falou sobre a SAF, um assunto muito pertinente entre os vascaínos, um assunto que traz bastante relevância aí
para os torcedores, já que muitos torcedores querem, clamam, imploram pela venda da SAF do Vasco, mas até agora o Pedrinho deixou bem claro que não há proposta. Ele já falou que tem NDAs assinados com fundos, empresários, mas ainda tem que ter cuidado para não repetir o erro da última venda que foi do Jorge Salgado para a Sessa Sete Patens. Ele ressaltou a respeito do grego Marinakis. Ele confirmou que o Marinakis já conversava com o São Paulo antes mesmo de demonstrar qualquer tipo de interesse no Vasco. Mas ele ressaltou que o Marinakis não era o único interessado em comprar a nossa SAF. Ele disse que tem vários acordos assinados, só que não pode obrigar os interessados a fazer uma proposta oficial até que eles realmente cheguem ao Vasco, procurem a diretoria do Vasco para negociar a compra do nosso clube, o que até o momento não aconteceu. Ele deixou bem claro que o Marinakis, antes desse possível interesse no Vasco, já demonstrava interesse no São Paulo. Muitos torcedores ficaram extremamente iludidos, essa é a palavra certa a ser levada em consideração, iludidos ficaram os torcedores do Vasco, que esse grego iria comprar a nossa SAF. O cara vai fechar um acordo com o São Paulo, não sabemos se é para o time principal, para a base, a tendência é que seja para a base realmente, mas o que impede ele de comprar um outro clube aqui no Brasil, de investir, por exemplo, no Vasco? Não existe mais a possibilidade. Seria um baita negócio para o Vasco, mas é aquela velha frase, cara. Se o cara não quer comprar o clube, não tem por que o Vasco ficar lambendo ele, ficar procurando, mandando contato, negociar direto com ele. Até porque o Vasco é muito maior do que esse grego, né? E com certeza esperamos que o Vasco consiga achar um investidor. Mas até agora, como ressaltou o Pedrinho na entrevista que ele deu ao Joel Silva, ele falou que ele não pode ficar de braço cruzado. Ele tem que fazer alguma coisa pelo clube, reestruturar o Vasco, tentar aí fazer um Vasco mais saudável, autossuficiente, para que o Vasco tenha seus próprios recursos. Algo que não vem acontecendo no Vasco há anos, né, cara? Há mais de 20 anos a gente não vê um Vasco aí forte, um Vasco que é capaz de competir contra qualquer clube aqui no Brasil, tanto financeiramente e principalmente dentro de campo, e a gente espera que isso seja mudado aí nessa gestão do Pedrinho. Caso ele não consiga reverter essa situação, esse cenário do Vasco aí internamente, esse cenário político, como o Vasco está na mão do associativo, em breve vai aparecer aí candidato à presidência querendo tomar o lugar do Pedrinho, vai aparecer vários outros oportunistas aí querendo aparecer às custas do Vasco, e por isso que eu acho que o ideal sempre é vender a SAF do Vasco. O ideal sempre vou defender a venda da SAF. Mas enquanto isso não acontece, o Pedrinho tem que se virar, vai ter que bancar salários altos de vários jogadores desse elenco, vai ter que dar uma enxugada na folha, já vai ter a saída do Paê, que possivelmente não vai renovar o seu contrato, vai ter que buscar também mais jogadores jovens aí no mercado, no meio do ano, a janela do meio do ano é extremamente importante para o Vasco. Além de ficarmos aí praticamente mais de um mês parado devido ao Mundial da FIFA, o Vasco vai ter muito tempo para buscar reforço no mercado. Não fazer como a diretoria vem fazendo nos últimos anos aí, no último ano, onde esperou semanas e meses aí para trazer reforço. O Vasco só contratou esses 3 últimos reforços, Lorde Augusto, Nuno Moreira e Benjamin Garré, praticamente faltando uma semana para fechar a janela de transferência. É muito pouco, cara, é muito pouco. O mercado estava aberto, se eu não me engano, desde o final de novembro. O Vasco já poderia iniciar as negociações, iniciar contratações, e não fez, e fechou aí no finalzinho, praticamente do mês de fevereiro. E a gente espera que no meio do ano a diretoria procure sim reverter vários cenários aí do Vasco, como por exemplo, precisa trazer um zagueiro com estágio titular. Até lá o Maurício Lemos deverá ser o titular ali na zaga, né? A zaga ainda não é confiável, precisa trazer um zagueiro. A diretoria entende que isso é fundamental. Uma matéria do Globo Esporte confirmou que o Vasco vai buscar um zagueiro, também um meio-campista, certamente, para o lugar do Paê, e um atacante. Não sabemos se será atacante de lado ou centroavante. Fato é de que esses 3 reforços deverão chegar no meio do ano e não pode ter erro. Porque se ter erro, vamos ficar com mais jogadores inchando o nosso elenco. Assim como estava lá o Maxime Domingues, que vai para o Toronto, do Canadá, veio contratado a nada, praticamente para nada, porque não fez nada com a camisa do Vasco. O Vasco investiu cerca de 10 milhões nesse jogador, ele não correspondeu à altura. Jean Davi, o encosto completo. Ninguém quer esse jogador, nem para empréstimo o Vasco consegue achar um clube para enfiar o Jean Davi. Segue lá, certamente não tem um salário baixo, estava jogando numa liga que paga muito bem, que é lá no México, era um jogador de seleção chilena. Eu não acredito que o Jean Davi ganhe tão pouco assim no Vasco para ficar no banco de reservas, né, cara? Complicado, não pode ter esse tipo de erro mais, temos que acertar muito nas contratações. Ainda, esses jogadores que vieram agora precisam mostrar mais. O Nuno Moreira já deu uma amostra do que ele é capaz, fez gol em clássico, decidiu o jogo importante para o Vasco na Copa do Brasil, mas esperamos muito desse jogador no Campeonato Brasileiro.
Garré e também aí Lloyd Augusto são dúvidas totais, cara. Ninguém consegue cravar que esses jogadores vão destruir no Campeonato Brasileiro, vão agregar alguma coisa ao elenco do Vasco. O que a gente pode tentar aqui cravar é de que David e Adson serão de extrema importância nessa temporada, principalmente aí o Adson, que já está recuperado, o David só volta no meio do ano. Eles estando saudáveis 100%, com certeza são os pontas titulares do Vasco. Acho que o David vai ter um pouco mais de trabalho, porque o Nuno Moreira pode tomar com uma certa facilidade essa vaga ali no time titular, se estabelecer bem ali na ponta esquerda. Mas no lado direito, acho que o Adson deverá estar bem seguro ali se ele voltar bem 100%. Deixe aí nos comentários o que você acha dessas falas do Pedrinho, falando sobre a venda da SAF. Não tem nenhuma proposta, ele não quer vender de qualquer jeito, diz que não tem para quem vender, se não tem proposta, não vai vender para qualquer um, não vai ser qualquer proposta baixa que o Vasco vai aceitar também vender. Acho que isso está bem claro, né? Ele não falou isso, mas isso é uma opinião minha. Acho que o Vasco não vai vender para qualquer valor aí que aparecer no mercado. Tomara que apareça um investidor capaz de fazer um Vasco forte, um Vasco vencedor e um Vasco campeão. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas falas do Pedrinho Marinax, meu amigo. Esquece essa história de grego, cara. Acho que tem muito torcedor ainda que deve estar iludido, mas esquece, o cara vai para São Paulo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.